Olá, bem-vindos ao meu canal, o Diário da EJA. Eu sou Adriana Garcia, sou professora e atualmente sou aluna da pós-graduação, a especialização em educação de jovens e adultos pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. E aqui no meu canal eu abro um espaço para reflexão sobre vários assuntos. Estive sumida, não é mesmo? Já tem uns 2 meses e meio por aí que eu não gravo um vídeo e vou explicar por quê. Nesses últimos 2 meses e meio eu estive focada na preparação para um concurso público e por isso eu tive que me ausentar, mas estava sentindo muita falta de poder dividir alguns pensamentos, algumas reflexões aqui com vocês. E confesso que eu tinha programado um outro conteúdo para essa volta ao canal, mas hoje eu fiquei muito pensativa em relação ao tema e decidi dividir com vocês. Estou um pouco assim sem script aqui, né? Eu não sou uma pessoa de improvisos, eu sou uma pessoa de roteiros, eu gosto de me preparar, seja para fazer o que for, inclusive para gravar vídeos, porque eu penso que o tempo é uma coisa muito preciosa. Então, quem tira um pouquinho do seu tempo para me assistir, eu penso que eu preciso e eu quero oferecer algo bom, aquilo, o melhor que eu puder dar. E aí eu costumo me preparar mesmo, né? Hoje é uma coisa assim um pouco mais improvisada, mas eu acho que é importante, porque hoje é domingo, dia 2 de novembro, e aqui do Rio de Janeiro, né? Eu falo do Rio de Janeiro, e nós temos vivido dias muito difíceis por aqui, com certeza todos sabem, e a cidade está triste, sabe? Independentemente de posicionamento político de direita, de esquerda, eu acredito que não tem ninguém feliz com essa situação, né? Que temos vivenciado nos últimos dias. São muitas pessoas enlutadas, né? Famílias que perderam seus familiares, seus entes, policiais morreram, criminosos morreram, talvez inocentes tenham morrido na mega operação, né? Isso são coisas que ainda virão à tona. Mas tivemos na sexta-feira uma vítima dessa violência que com certeza era uma pessoa inocente, uma moça passando num Uber, que foi atingida, né, por uma bala oriunda de um confronto de uma dessas localidades que tem passado por essas guerras, né? Então, assim, por isso eu estou trazendo esse tema para reflexão, né? O tema do vídeo é Rio de Janeiro, a educação e o crime. E é muito complexo falar sobre isso, porque quando a gente quando a gente lê ou escuta uma frase dessa, né? A educação e o crime, né? Será que a educação pode dar conta do crime, de combater o crime? E assim, gente, mais uma vez eu quero deixar claro aqui que esse é um espaço para reflexão, tá? São minhas reflexões e eu ficarei muito feliz se você dividir as suas reflexões também. Por mais que sejam contrárias ao que eu vou dividir aqui, porque é um espaço de reflexão. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, para, enfim, sobrepor o meu pensamento ao pensamento de outras pessoas, mas é um espaço de reflexão. Então, divido aqui as minhas reflexões e a gente sabe, e eu sei disso, né? Eu tenho convicção disso, de que a educação não dá conta, né, disso tudo. Não dá para a gente falar que a educação vai resolver. Vamos investir em educação
e a gente vai resolver todos os problemas da cidade, né? Pensando no Rio de Janeiro. A gente sabe que não é só isso, mas a educação ela tem um lugar muito importante nisso tudo. E quando a gente para pensar sobre as pessoas que se envolvem com a criminalidade, e eu sei que aqui eu vou entrar num assunto bem polêmico, mas algo que eu penso é que muitas pessoas, não posso falar que são todas, não vou falar que são todas porque não são todas, mas muitas pessoas se envolvem com a criminalidade porque muitos direitos lhes foram negados desde a infância, desde o nascimento ou antes até do nascimento, para você pensar na mãe, muitas vezes, dessa pessoa hoje envolvida no crime. Quantos direitos foram negados a essa mãe? Em que situação, em que situações de precariedade ela conduziu a sua gestação, ela deu à luz, ela cuidou do filho, da filha, nos seus primeiros meses, anos. Então, quantos direitos foram negados? Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho. Tudo isso são direitos e então uma coisa que a gente precisa pensar, né? Eu digo que é polêmico porque esse assunto porque a gente escuta pessoas falando, bom, mas é uma escolha. O homem, o sujeito, a mulher, o homem, enfim, o jovem, o adolescente, a adolescente que decide se envolver com o crime, foi uma opção. Porque você olha lá para a comunidade e nem todos optam pelo envolvimento, né, com a criminalidade. Então é uma escolha, sempre tem uma escolha. Eles escolheram esse caminho, agora eles que paguem por isso. Só que escolhas, né? É uma coisa para a gente parar para refletir, porque a escolha ela tem que ter opções. E aí você, bom, eu não quero isso. Não, eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, eu quero um outro caminho. Mas para a maioria dessas pessoas, será que houve essa opção do estudo, essa opção de cuidar, né, da saúde, de ter uma moradia, esse ambiente familiar? Como era esse ambiente familiar? Um ambiente extremamente precarizado porque faltava tudo e então a gente precisa pensar nos reflexos de toda essa precarização, nos reflexos de todos esses direitos sendo negados. E aí, o que fazer? Né? Aí é muita coisa, né? Muita coisa que precisa ser feita. Então, a reflexão que eu trago hoje aqui sobre a educação é nesse sentido, no sentido de um direito a ser garantido, para que pessoas tenham de fato a opção de escolha. E aí a gente volta de novo a falar que a educação ela não dá conta disso tudo porque sozinha ela não subsiste, porque tá bom, tem o direito à educação, tem escola, mas esse aluno vai para a escola com fome, porque o pai está desempregado, a mãe está desempregada, falta comida, eles fazem só uma refeição por dia,
ou então a única refeição desse aluno é na escola. Será que ele realmente está tendo escolha, sabe? Eu não estou aqui defendendo de jeito nenhum o crime, né? A minha convicção é que o crime não compensa mesmo, que o crime não é caminho para ninguém, para ninguém. Mas eu falo isso de um lugar muito privilegiado, né? De uma pessoa que nunca passou fome, que tive, né? E tenho até hoje meus pais maravilhosos. Eu pude estudar, eu tive acesso a lazer, eu tive acesso à cultura. Então isso para mim é muito claro, sabe? Eu tive acesso à saúde. Então, para mim, isso é muito claro. Ter essa convicção de que o crime não compensa, de que o crime não deve ser escolha para ninguém. Mas será que uma pessoa, um jovem, digamos aí, um adolescente, um jovem, com vários direitos negados, que passa fome, que mora num cubículo, sabe, que às vezes é espancado dentro de casa, que não consegue chegar à escola, se chega à escola, é uma escola precarizada. Será que essa pessoa consegue ver um leque de opções como eu consigo? Será? É uma coisa para pensar, né? E aí, então, muita coisa precisa ser feita para que essas pessoas tenham de fato escolha e não cheguem a optar pelo crime, não sejam fisgadas, seduzidas, né? Muitos jovens são seduzidos pelo crime, sem maturidade, sem ter noção verdadeira daquilo que eles estão se envolvendo. Então, eu trago isso para a nossa reflexão. E também, por quê, né? Por que a Adriana está falando sobre isso, sobre educação e crime? Eu falei que eu sou professora e eu faço pós-graduação em EJA, né? É a área que eu desejo atuar com a educação de jovens e adultos. E na educação prisional, é a EJA que atua, né? E é uma área de grande interesse para mim. E por quê? Né? Eu sei que algumas pessoas já falaram, poucas, né? Mas já falaram, mas por que você quer se meter nisso? Essa semana até eu fiquei pensando, né? Eu fiquei muito aflita com toda essa situação, como grande parte da população. E fiquei pensando nisso, né? Caramba, será que eu vou me meter nisso mesmo? Mas assim, é necessário, né, que pessoas se envolvam com essa causa, mas tem que acreditar, né? Não que a educação vai resolver esse problemão, não vai, mas que a educação ela vai contribuir e muito nessa situação da segurança, da violência, da criminalidade. E eu tô dividindo aqui isso com vocês até para compartilhar sobre um projeto que eu quero muito levar adiante, né? Que é um trabalho de educação no sistema prisional. A gente sabe que existem presídios no Rio de Janeiro, vou falar de Rio de Janeiro, tá? Que tem escola prisional, que tem programas, né, de incentivo à leitura, de remissão de pena pela leitura, alguns programas nesse sentido. Mas assim, falta muito, 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 são pouquíssimos os presos, as presas que têm acesso à educação no sistema prisional no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu tenho pensado muito é na população
analfabeta. Há um número muito grande de presos que são analfabetos. E você sabia que a educação é um direito também a ser garantido para as pessoas presas? Isso está previsto em leis, é direito, né? E então mas aí algumas pessoas pensam assim, mas que isso? Vai dar mordomia agora para o preso, para a presa? Em primeiro lugar, é um direito, né, que está previsto no nosso ordenamento jurídico. E também é pensar que a educação, quando você dá a educação, esse caminho para o preso, você não está pensando só no preso, você está pensando na sociedade que vai receber esse preso de volta. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, né? Então, a sociedade precisa ter esse olhar macro, porque o que acontece? A pessoa presa, ela vai cumprir a pena e ela vai voltar para a sociedade, né? Alguns não voltam, morrem, né? Morrem no presídio por diversas razões e maneiras, enfim. Mas a grande maioria volta para a sociedade. Mas como que essa pessoa volta para a sociedade? O tempo que ela passa ali aprisionada, né, privada do direito da liberdade, esse tempo é um tempo precioso para se trabalhar com esse preso, com essa presa, com essa pessoa. Trabalhar no sentido de ajudá-la a entender o que a levou até aquela situação. Refletir é a construção de um olhar crítico para a sua própria realidade e, a partir desse olhar, como trilhar um novo caminho. A educação aí, ela entra como um agente fundamental. E um grande projeto que eu tenho é de fazer um trabalho de alfabetização conscientizadora em instituições prisionais, para que, por meio dessa conscientização, por meio da construção dessa habilidade, porque imagina, para nós que lemos e escrevemos, isso às vezes é até difícil da gente imaginar, né? A condição de uma pessoa que não lê nem escreve. Qualquer pessoa analfabeta, ela enfrenta muita dificuldade. Fora de um presídio e dentro do presídio mais ainda. Essa pessoa que não lê, que não escreve, além dela estar privada da liberdade, né, do direito de ir e vir, ela está privada da liberdade em inúmeras camadas. Sabe? Quantas vezes você pegou um livro e você se transportou para um outro lugar? Quantas vezes você estava mal com alguma situação, aí você pegou um livro e, caramba, você viajou. Quantas coisas você aprendeu, né, lendo livros ou textos, conhecimentos novos que te ajudaram a tomar decisões. Então, a pessoa presa, sem acesso a isso, ela está realmente privada de liberdade em muitas camadas. O preso, a mulher presa, o homem preso que lê, eles têm a oportunidade de participar, né, dos programas de remissão de pena por leitura.
O preso que está na escola, a sua pena, ela vai sendo diminuída também a partir do momento que ele vai estudando e ele vai acumulando aquelas horas na escola, assim como acontece com o trabalho também. Agora, o preso que não lê, analfabeto, a mulher analfabeta na prisão, ela fica privada de muitas coisas, né? Até quando a gente pensa na intervenção religiosa, que é extremamente importante, o suporte religioso. O preso que pode ali no seu dia a dia ler coisas relacionadas à sua religião, à sua fé, ele encontra ali naquele momento um momento de muita força, um momento de reflexão, um momento de arrependimento, de decisões, de se traçar um novo futuro. O que já fica mais difícil para quem não lê. Então, eu estou dividindo isso com vocês, é algo que eu espero poder vivenciar em breve e, sem dúvida, vivenciando isso, trarei essa experiência para vocês, né? Compartilharei. Eu quero muito, na minha pós eu terei que apresentar um TCC e eu quero muito fazer uma pesquisa nesse sentido, né? Uma experiência de alfabetização conscientizadora no cárcere e os impactos disso na vivência intramuros e também nos processos de ressocialização, de reintegração social. Quais serão os impactos disso, né? Então, fica aqui essa reflexão, né? Essa breve reflexão sobre essa temática que é polêmica, mas a gente precisa conversar, refletir, dialogar sobre isso e, sobretudo, agir dentro das nossas esferas e possibilidades, mas agir para contribuir de alguma maneira para lidar com essa situação, né, que é assustadora no mundo, mas e no Rio de Janeiro, que é o local onde vivo, tem sido uma situação dramática mesmo, né? E não é de agora, é de bastante tempo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixo os comentários abertos para a gente poder trocar. O que você pensa sobre isso? Vamos trocar, no diálogo a gente ganha tanto, né? Dialogando, ouvindo, respeitando a opinião do outro e vamos esperançar, né? Ter esperança de que a gente pode contribuir de alguma maneira. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.